Olá, bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês. O nosso tema hoje é sobre sonhos. E quando eu falo de sonhos, eu não estou falando sobre coisas que você deseja, mas eu estou falando daquele momento em que você está dormindo e você tem sonhos, tá bom? Por quê? Porque Deus deseja falar conosco através dos sonhos, só que nós precisamos analisar algumas coisas muito importantes, tá bom? Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 3, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Olha só. A primeira classe de sonhos que existe são aqueles sonhos que vêm da carne. Aqueles sonhos que quando você está muito preocupado durante o dia, quando você brigou com uma pessoa, quando você dormiu sem esclarecer algum assunto pendente, você vai e sonha com aquilo. Então, esses tipos de sonhos, né, você não deve levar tanto a sério. Por quê? Porque não são sonhos que Deus quis falar algo, né? Tem pessoas que até fazem o erro de quando elas estão nervosas com alguém, aí pela noite elas vão e sonham com aquela pessoa, e aí fica aquela coisa, viu? Deus me mostrou que aquela pessoa realmente é uma pessoa má, mas não é Deus que mostrou, é a pessoa que dormiu cheia de ocupação, preocupação, maquinação na mente, e durante a noite aquilo foi processado. E a Bíblia fala isso, tá bom? Então, precisamos aprender a dormir com o coração puro, a dormir no estado de paz, melhor ainda fazendo uma oração antes, porque senão nós só vamos estar nessa dimensão, nos sonhos da carne, sonhos que não é Deus que está falando. Mas tem a segunda classe de sonhos, que está em Joel 2:28. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Olha só que interessante. Então a primeira classe de sonhos é aquela classe que você dorme preocupado, dorme sem pedir perdão, sem esclarecer uma discussão que houve, e você sonha, não tem nenhum significado. Mas existe a segunda classe de sonhos, que é quando Deus fala. Por quê? Quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, a primeira coisa que vai ser produzida é o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5. Né? E a cada dia nós vamos crescendo nesse fruto e nós oferecemos para o nosso próximo o fruto do Espírito e não as obras da carne, tá bom? Só que um dos resultados e uma das maneiras do Espírito Santo se comunicar conosco quando ele vem sobre a nossa vida e quando nós nos enchemos do Espírito Santo é através de visões, sonhos e profecias. Sonhos divinos, revelações celestiais, como José, como Faraó, como Jacó. Enquanto eles estavam dormindo, Deus falou coisas que marcaram a história enquanto eles dormiam, durante os seus sonhos. Olha só como Deus quer falar conosco nos nossos sonhos. Por isso nós precisamos pedir a Deus que a nossa noite, que os nossos sonhos sejam puros e sejam realmente de Deus. E com certeza essa palavra é para você que está me ouvindo agora. Deus tem falado em sonhos com você. E Deus ele quer que você não só diga, eu sonhei, mas que você venha entender o que ele está comunicando com você através desses sonhos, tá bom? Só que tem mais uma classe de sonhos. Jó capítulo 4, versículo 15. Então
Um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conheci a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia... Olha só, um dos amigos de Jó, que também foi um dos amigos que acusou Jó, e lá na frente Deus vai dizer que os amigos de Jó estavam errados em suas acusações. Um dos amigos de Jó recebeu uma das acusações através de sonhos. E ele nem se tocou que ele vai abrir a boca para falar de que pela noite um espírito passou por ele e era algo como um vulto e começou a se comunicar com ele. E ele, em vez de ter discernimento e dizer, não, isso aqui não é Deus, ele vai e acusa Jó com as palavras que aquele espírito falou. Olha só como é sério esse negócio de sonhos. E não somente sonhos, mas a revelação. É algo muito sério que devemos estar sempre de olhos abertos para entender de onde estão vindo as revelações que estamos recebendo. Aqui nós aprendemos, existem 3 fontes. Primeiro, a carne, o próprio Deus e espíritos imundos. Então, cuidado, nem todo sonho, nem toda revelação, nem tudo que você vê é Deus. E você vê que o amigo de Jó, ele estava tão... ele estava sendo tão levado pelo mal que ele viu que era um vulto, era uma sombra, era algo maligno. E mesmo assim para ele tanto fez. Ele só ficou alegre. Ó, eu recebi uma revelação, não interessa de onde veio, mas eu recebi, então eu vou falar. Estava errado, porque aquela revelação tinha vindo de um espírito mau. Em Efésios 4, versículo 11 ao 13, não devemos comunicar com as obras das trevas. Não devemos comunicar com as obras das trevas e nem devemos dar ouvido e nem falar o que as pessoas fazem em oculto de vergonhoso. Tem pessoas que elas gostam de falar o que acontece na macumba, na feitiçaria, que acendia a vela, que matava a galinha, que bebia sangue de não sei quem. E não, essas coisas são coisas impuras, que quando você se comunica com elas e quando você usa os seus lábios para falar do passado ou de algo que você ouviu, mas só que são coisas impuras, você vai se contaminando. E aquilo vai se misturando com a sua mente, com o seu coração. E aí pela noite também, em vez de você ter sonhos divinos, você tem sonhos perturbados, caóticos, estranhos. Tá certo? Então tome muito cuidado. Não se comunique, não dê ouvidos para fontes erradas. Cuidado de onde você está recebendo o seu alimento. E também nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é realmente do Senhor Jesus Cristo. Nem todo que está em Israel é israelita, foi o que Paulo disse. Então, até mesmo em igrejas, você tem que tomar cuidado de onde que você está recebendo os seus estudos bíblicos, que tipo de mensagem você ouve, porque nesse tempo em que estamos vivendo, precisamos de vigilância, tá certo? A Bíblia também diz em Efésios 4, 27, que não devemos dar lugar ao diabo. Tá certo? Então, quando nós damos lugar para o mal, através de obras da carne, em vez de crucificar as obras da carne, o inimigo ele vai achar espaço em nós. E então ele vai achar lugares em nós para semear falsas revelações, falsos sonhos, colocando coisa na sua mente, colocando no sonho você contra alguém, alguém contra você, e você começa a pensar, é isso mesmo, e começa a virar uma confusão. Lembre-se, Deus ele revela as coisas, mas Deus é um Deus de paz. Deus não semeia contenda entre ninguém. E também eu quero falar sobre o sonho de José. José ele teve um sonho que ele via as estrelas, a lua e o sol se prostrando perante ele.
tá certo? Quando José teve esse sonho, Jacó, ele guarda aquele sonho no coração, mas ele diz: meu filho, como que isso vai acontecer? Você acha que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar perante você? E aqui temos algo interessante, porque José, ele sonhou algo divino, foi de Deus, mas nem tudo que estava no sonho se cumpriu, porque a mãe dele já tinha falecido. Como que ela ia se prostrar perante ele? Então, aquele sonho, você tem que entender que quando você tem um sonho, nem todo detalhe é tão importante assim. Tá certo? E às vezes até em sonhos que Deus deu, existem coisas que... e você precisa ter maturidade para entender o que eu estou falando aqui. Nem tudo que Deus mostra, nem todos os detalhes são tão importantes assim. Tá bom? Porque senão José fica, minha mãe, ela vai se prostrar perante mim, mas ela já faleceu, ia virar uma confusão. Não. Deus, ele quer que você entenda que os sonhos, eles, até no mundo dos sonhos, existem limitações. E nem tudo que você sonhou, mesmo quando Deus revelou algo, nem tudo é necessariamente Deus falando. Mas você precisa ter você precisa ter uma mente brilhante de receber só o que Deus falou. E o que Deus não falou, deixa de lado. É como Paulo disse: analisai tudo, retende o bem. E também o sonho de Faraó. Faraó teve um sonho e ele sonhou com 7 espigas, né? Sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E aquilo, quando José vai interpretar, ele diz que eram 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E aí, só que José, ele acrescenta algo. Ele diz assim, ó: coloca alguém para administrar o Egito. Se tivesse sido outra pessoa interpretando o sonho de Faraó, perdão, a pessoa ia dizer assim: Faraó, daqui a 14 anos tudo acabou. O Egito não vai mais existir, porque Deus está dizendo que vai haver 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E acabou tudo. Mas não. A Bíblia mostra que José, ele vai revelar que o mais importante dos sonhos é como você lida com o sonho. José não teve uma interpretação negativa. A interpretação de José, divinamente, foi: 7 anos de fartura, junte, organize, administre, e depois nos 7 anos de escassez, vocês não vão passar fome. Olha só, precisamos de pessoas assim, que interpretem positivamente. Mesmo algo difícil, mesmo quando vai acontecer um perigo, Deus sempre nos dá sabedoria para que aquilo tenha o melhor fim possível. É por isso que a Bíblia diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, você também vai ter sabedoria e uma mente brilhante através do Espírito Santo para fazer tudo se tornar o mais positivo possível, mesmo que haja sofrimento. Mas os que são de Deus sabem que o sofrimento não é obrigatório. Existe sim, mas não é obrigatório. Pela sabedoria e pela boa administração, você pode ter tempos de paz, até mesmo na tribulação. Que Deus te abençoe e que você tenha discernimento nos seus sonhos, que você não seja levado por sonhos da carne, sonhos sensuais, sonhos que tentam te seduzir, que tentam colocar inimizade entre você e outra pessoa, que você tenha sonhos de Deus, que você somente seja um canal de Deus. Se você deseja nos abençoar nessa obra, nessa escola, fale comigo e abençoe também, se você desejar, financeiramente essa escola. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus.